Mas hoje a gente vai começar falando um pouquinho aqui. Eu vou deixar a Vivi se apresentar e aí a gente começa a bater um papo sobre alguns desses aspectos que sempre surgem dúvidas dos clientes. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Viviane Mello, do time de Planejamento Patrimonial do BTG Pactual. E o nosso time ajuda os clientes, pessoas físicas, exatamente nessa estruturação fiscal, sucessória e tributária e, obviamente, revendo as estruturas nesses momentos de muitas mudanças, como a Lê já adiantou aqui para vocês. Então, acho que o nosso bate-papo hoje vai ser bem proveitoso. E a ideia é que seja bem descontraído, é para vocês, então, se tiver dúvida, fiquem à vontade para perguntar, que a gente vai endereçando aqui ao longo do bate-papo. Vivi, acho que para começar, o tema mais, mais polêmico, né? Falar um pouquinho de regime de bens. Explica para a gente as diferenças, o que precisa prestar atenção em um ou outro, as principais características, por favor. Bom, pessoal, eu vou começar explicando o que é regime de bens, né? Porque muita gente nem sabe o que é. A gente brinca lá no time que o regime de bens é a regra do jogo. E é legal a gente saber a regra do jogo para poder jogar esse jogo bem, né? Então, nada mais é o regime de bens do que o conjunto de normas que vai reger a partilha de bens no momento de uma eventual separação, divórcio ou numa sucessão patrimonial. E aqui no Brasil, a gente tem alguns regimes que são os regimes mais comuns. A gente tem o regime da comunhão total de bens. Eu acho que quem aqui é casado já há muito tempo, ou tem avós ainda vivos e casados, vai ter uma familiaridade com esse regime, porque ele era o regime principal até 1988 aqui no Brasil, tá? Nesse regime, tudo é de todo mundo. Então, se eu me separo, 50% para mim, 50% para o meu cônjuge. Se eu venho a faltar, 50% é meu por direito e 50% é dos herdeiros necessários do meu cônjuge, tá? Um outro regime que é bem comum e está na moda agora é o regime da separação total de bens. Nesse regime, não tem nada nosso. Então, se eu entro nesse casamento com zero, trabalho pra caramba, compro um avião, um imóvel, e o meu marido entra nesse casamento já com os bens dele, se a gente se separa, eu levo na minha mochilinha meu avião, meu imóvel, e ele leva na mochilinha dele os bens dele, tá? Só que, no momento do falecimento, no momento da falta, aí sim a gente pode pegar uma parcela um do outro, porque mesmo na separação total de bens, essa incomunicabilidade ela vai vigorar em vida. No momento do falecimento, eu ou ele nos tornamos herdeiros necessários um do outro, tá? Isso, desculpa. Por enquanto, Por tem uma enquanto, discussão. perfeito. Isso que eu ia entrar agora. Hoje, a regra é assim, tá? Por quê? Porque o Código Civil de 2002 estabeleceu que fosse dessa forma. Mas hoje a gente tem uma discussão no Senado sobre uma proposta de um novo Código Civil que tende a mudar isso e a tirar o esposo ou o companheiro de herdeiro necessário, do rol de herdeiros necessários. Mas a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho essa tramitação. O último Código Civil levou 20 anos tramitando. Esse a gente não acredita que vai levar 20 anos, mas também não vai ser da noite para o dia que ele vai entrar em vigor, tá? E, por último, a gente também tem o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime de bens, é uma mistura da comunhão total com a separação total de bens. Então, como é que funciona? No momento que eu tenho bens particulares, então, se eu entrei nesse relacionamento com bens privados, recebi de doação ou herança esse bem, isso vai ser um bem particular meu. Então, se eu me divorcio, o meu marido não tem direito a esses bens, tá? Mas os bens adquiridos de forma onerosa, ou seja, fruto do trabalho no decorrer do casamento, aí sim eu vou partilhar 50% como meação,
tá? E no momento do falecimento, a mesma coisa. Ele tem direito aos 50% dos bens comuns e ele herda os meus bens particulares. Para complicar um pouquinho, tem mais um modelo que é a união estável. Conta um pouquinho para a gente o que caracteriza a união estável e como ficaria a herança nesse cenário. Bom, aí a gente começa a apimentar um pouquinho, né? A união estável, ela é uma situação fática. Então, eu não preciso de um contrato, eu não preciso de um papel, de um pacto para caracterizar de fato essa situação. Então, se eu tenho ali, né, uma união estável, duradoura, pública e com o intuito de constituir uma família, eu vou estar numa união estável. Então, é uma situação de fato. Eu posso até ter um contrato regulando essa situação, mas, em regra, ela se configura na prática, né? No dia a dia. Consegue dar alguns exemplos para a gente saber identificar o que pode ou não caracterizar? Dou alguns exemplos. Por exemplo, eu namoro uma pessoa e essa pessoa ela tem uma dependência econômica a mim. Então, eu pago o cartão de crédito dessa pessoa, pago o clube dessa pessoa, pago o plano de saúde dessa pessoa. Eu posso estar numa união estável. Ah, essa pessoa mora comigo, a gente adotou um cachorro e às vezes ela vai para a casa dela, mas ela passa a maior parte do tempo na minha casa. Então, assim, é difícil você configurar objetivamente uma união estável. É uma situação muito subjetiva. Mas essas pequenas coisas, dependência econômica, você tem foto no Instagram junto com a pessoa frequentar as festas de família, isso sim pode trigar aí uma caracterização dessa união estável. Vivi, e tem alguma coisa a se fazer para... Se eu estou num namoro e é um namoro mais sério, mas não é uma união estável, tem algo a ser feito para definir que não é uma união estável e não entrar nessa discussão? Tem. Assim, muito se fala hoje em dia, e está na moda, eu acho que saiu até num podcast famoso recentemente, sobre o contrato de namoro, né? Muita gente tem falado desse instrumento. Ah, funciona, não funciona, o que é isso? Bom, o contrato de namoro nada mais é do que um documento entre as partes onde eles dizem que nesse momento, hoje, agora, a situação deles é de namorado. Então, eu e o meu namorado, a gente só tem um namoro, tá? Isso, por si só, é muito pouco. A gente acha que é muito frágil você dizer que você tem um namoro e para sempre vai ser um namoro, porque as coisas vão se alterando no decorrer da vida. Então, eventualmente, daqui a 2, 3 anos, isso pode sim ser uma união estável. Então, se hoje você tem um namoro, você pode sim fazer esse tipo de contrato, mas a gente gosta que tenha uma cláusula de evolução. Então, hoje a gente acorda entre nós que isso é um namoro. Mas caso isso venha evoluir mais para frente, a gente já deixa delimitado que o regime de bens que vai reger essa união estável futura vai ser, eventualmente, o regime da separação total de bens, ou da comunhão parcial, ou da comunhão total, do jeito que as partes entenderem cabíveis para aquele momento. Isso traz um grau de proteção maior. Agora, fazer um contrato de namoro é se você estiver, de fato, namorando. A gente brinca que não dá para você pintar uma pera de vermelho e chamar de maçã. Obviamente que isso vai ser desconfigurado pelo judiciário. Então, se você hoje já está numa união estável, o interessante é que você faça um pacto de união estável, que você, de fato, vá no cartório e fale, olha, a gente está aqui numa união estável e a gente quer que essa união estável seja regida pelo regime de bens XYZ. Tá? Por quê? Porque aí você já se protege. Como a união estável ela é uma situação fática, muito subjetiva, é importante que você delimite quando que ela começou,
para você não ter problemas futuramente. Porque muita gente só vai descobrir que está numa união estável quando termina e a outra pessoa procura o judiciário e o juiz fala que você, de fato, estava numa união estável. Né? E aí ele determina quando essa união estável aconteceu. E isso vai trazer algumas consequências para frente, para vocês. Obrigada, Vivi. Acho que outro tema que tem ficado bastante nas discussões, nos jornais e tudo mais, é em relação ao ITCMD. Vai aumentar, não vai aumentar? Fala um pouco do ITCMD no Brasil, o novo projeto, né, aprovado, o que impacta isso, São Paulo e alguns outros estados, quais são os caminhos que a gente tem pela frente aí? Perfeito. Eu acho que esse é o assunto do momento, né? Eu acho que todo mundo quer saber isso. E isso é um pouco de exercício de futurologia, mas a gente tem alguns indícios para trazer algum norte para os clientes, né? Então, o que está acontecendo em relação ao ITCMD? No final do ano passado, foi aprovada a Emenda Constitucional 132 de 2024, lá na penúltima semana de dezembro. O que dizia essa emenda constitucional? Ela tratava, obviamente, sobre os impostos sobre consumo, tá? CBS e IBS, mas ela também trazia um capítulo importante sobre ITCMD, tá? O ITCMD, gente, para quem não sabe, é um imposto de transmissão causa-mortes e doação. Então, ele incide em qualquer transferência não onerosa, ou seja, transferências gratuitas, doação e herança, tá? E essa emenda constitucional, ela disse que os estados teriam que ter ITCMDs progressivos, alíquotas progressivas de ITCMD. Ele não determinou que a alíquota tinha que ser majorada. Ele só determinou que a alíquota precisava ser progressiva, tá? E como esse é um imposto estadual, cada estado tinha e tem, né, uma lei, uma regulamentação sobre o tema. Tem estados que já têm esse ITCMD progressivo e tem outros estados, como São Paulo, que não tem ITCMD progressivo. Hoje, o ITCMD aqui no estado de São Paulo é 4%, tá? Então, o que aconteceu? Os estados começaram a se mobilizar. Aqui no estado de São Paulo, especificamente, em março desse ano, saiu um projeto de lei, que é o número 7 de 2024, tratando sobre a progressividade da alíquota. Nesse projeto de lei, está estipulado que essa alíquota iria de 2% a 8%. Então, hoje, o teto nacional, que é definido pelo Senado Federal, do ITCMD, da alíquota de ITCMD, é 8%. Tá? Então, os estados só podem chegar até a alíquota de 8%. Então, a gente tem hoje esse projeto de lei que está caminhando em passos bem lentos no Congresso Nacional. Hoje a gente tem ali, passou só por uma comissão, que foi a de Constituição e Justiça, só para ver se ele está de acordo com a Constituição, e de fato está, e está aguardando passar pelas outras comissões para ir no plenário. Então, a gente ainda não teve nenhum debate político sobre essas alíquotas, tá? Mas a proposta é essa, de 2% a 8%. E se passar, Vivi, o que eu faço? Eu tenho que doar tudo agora? Eu posso me planejar? Tem como eu me planejar em relação a esse tema? Sim, tem como se planejar em relação a esse tema. O ITCMD, ele é um imposto que precisa seguir 2 princípios da anterioridade. A anterioridade de exercício e a noventena. Traduz para mim, Vivi. Se esse imposto, se essa majoração de imposto for aprovada hoje, no dia de hoje, 26 de setembro, ela só passa a valer no ano que vem e após 90 dias da data da publicação, tá? Então, se ela for aprovada hoje, como a gente tem 90 dias aí para o final do ano, dia 1º de janeiro de 2025, ela já estaria de pé. E se ela for aprovada no dia 31 de 12 de 2024, ela só vai entrar em vigor em 2025 e após 90 dias da publicação. Então, não tem por que sair correndo ainda
dá para se programar em relação ao ITCMD e dá para programar as doações caso haja um aumento de alíquota relevante, tá? Importante dizer, tem muito cliente querendo já antecipar a doação se de fato passar, para ter, eventualmente, uma eficiência tributária, mas tem que lembrar que a doação ela é uma via de mão única. O que isso quer dizer? Se eu doei, está doado. Eu não posso pegar de volta. O meu beneficiário tem que querer me devolver esse bem. Então, não é tão fácil assim, né? Muita gente, vou doar 100% do meu patrimônio. Tá, você vai ficar com 0. Não, eu reservo o usufruto. O usufruto doei a propriedade de um bem, mas eu fico com os rendimentos que esse bem gerar. Tudo bem, mas se você quiser vender o bem, esse dinheiro já é no proprietário, da pessoa que você doou. Se, eventualmente, você não tiver rentabilidade naquele bem, você fica com 0. Então, tem que pensar um pouquinho. Fora isso, para clientes que têm, né, filhos aí menores de idade, o cenário fica pior ainda, porque menor de idade não pode abrir mão de patrimônio. Então, nem se esse menor quiser te doar de volta, ele pode te devolver esse ativo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. A gente gosta da doação como fator de planejamento patrimonial. A gente acha que tem casos que são cabíveis, mas tem que ser estudado no caso a caso. Não é por conta de um aumento de alíquota que você vai ficar, eventualmente, sem um bem, sem um rendimento, sem uma rentabilidade, tá? Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que esse ponto, já te passo, esse ponto que a Vivi colocou é super importante, porque, às vezes, a família se dá super bem, né? Os filhos são ótimos, os pais se dão bem, de repente vem namorada, vem namorado dos filhos, aí casa, e aí, na generosidade, os pais acabam doando o patrimônio para aproveitar uma alíquota menor, e as coisas desandam no meio do caminho, e, em muitas situações, não tem reversão e não tem o que fazer, né? Então, a gente são vários instrumentos, depois a gente pode passar por algumas coisas aqui mais específicas que acabam sendo úteis na gestão de sucessão e tudo mais, mas precisa sempre guardar pelo menos um valor suficiente para você se sustentar e não depender de ninguém, na boa vontade de devolver, ou eu vou ser sustentada pela minha filha ou pelo meu filho e doei 100% do... Esquece, as coisas vão mudando. A gente já viu histórias que não acabam bem. Às vezes acaba bem, às vezes não. Então, não vale a pena correr muito esse risco. Perfeito. Vivi, aproveitando, né, essa questão do ITCMD também, que veio uma discussão em cima, incidente ou não na Previdência. Fala um pouco da Previdência em relação à sucessão, que eu acho que é um instrumento muito válido, e o impacto ou não do ITCMD também. Como está isso? Perfeito. Bom, a previdência privada, ela é um investimento muito interessante, principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, porque ela traz uma eficiência tributária em vida e também pode trazer uma eficiência aí no momento da falta, tá? A previdência privada, você tem 2 planos, né, característicos, o PGBL e o VGBL. Então, só falando muito rapidamente aqui. O PGBL é aquele plano que os seletistas geralmente fazem, ou quem recebe rendimento tributável na declaração de imposto de renda, e que podem ter lá os 12% de abatimento de dedução na declaração completa, se fizer. E o VGBL é aquele que não tem esse abatimento e que você pode ficar aportando o quanto você precisar, tá? No PGBL, você tributa 100% da base. Se você tira 1 milhão, você tributa sobre 1 milhão. No VGBL, você vai tributar, mas só vai tributar sobre o rendimento auferido, tá? Então, essas são as diferenças. Para fins sucessórios, a gente geralmente fala sobre VGBL, tá? E esse VGBL ou esse PGBL pode ter uma tributação regressiva, que vai ali de 35% e a cada 2 anos cai
5%, tá? Chegando ali no final de 10 anos em 10%. Então, a gente tem uma eficiência tributária para o longo prazo. Se eu aportar hoje na Previdência, eu, em 10 anos, fico na menor alíquota do mercado, não tenho come-cota, posso fazer mudança de fundo dentro da estratégia de Previdência sem tributação, tá? Então, essa já é um produto bem legal para eficiência tributária em vida. E, no momento da falta, esse VGBL, ele não passa por inventário. Então, é uma liquidez do dia seguinte para os seus beneficiários. E hoje, aqui no estado de São Paulo, você não tem esse imposto, esse ITCMD sobre a previdência privada. A lei estadual aqui, ela veda a incidência do ITCMD sobre a previdência privada. Então, é uma forma também de passar patrimônio de uma forma eficiente. O que essas mudanças do ITCMD vêm trazendo também? A gente tem um projeto de lei complementar exatamente para disciplinar essa emenda constitucional 132, que eu mencionei no início, que diz que o ITCMD poderia incidir sobre a Previdência. PGBL, de forma irrestrita, então pode incidir sobre qualquer PGBL, e VGBL, se feitos nos últimos 5 anos da data do falecimento. Então, se eu aportei hoje, se a lei tivesse passado, se a lei estadual tivesse sido modificada, se eu tivesse aportado hoje e falecido em 2 anos, eu teria a incidência do ITCMD sobre essa parcela do VGBL passado, tá? Esse projeto, ainda é um projeto, está no Senado Federal, está sendo discutido, a gente não sabe se vai sair de fato dessa forma, tá? É uma possibilidade futura. Se aprovado, vai trazer uma diretriz nacional, mas a gente ainda precisa que os estados se adequem a essa diretriz nacional. Eu preciso que cada um dos estados preveja na sua lei estadual a possibilidade de incidência desse tributo sobre esse instrumento de previdência privada, tá? E aí sim também contaria as anterioridades de exercício e noventena que eu expliquei aqui para vocês, tá? Além disso, correndo em paralelo a isso, a gente tem no Supremo Tribunal Federal agora, então hoje essa ação já está correndo lá, com repercussão geral, ou seja, vale para todo mundo, uma ação discutindo a constitucionalidade da tributação desses planos de previdência privada, tá? E o que essa ação discute na sua essência? Qual é a natureza do plano de previdência privada? É uma natureza securitária ou é uma natureza de investimento? Se o STF entender que é uma natureza securitária, e a gente já tem muita jurisprudência indo por esse caminho, a gente não poderia ter a incidência do ITCMD sobre previdência privada. Por quê? Porque o Código Civil, ele diz que sobre seguros a gente não tem o ITCMD, porque seguro não é herança, tá? Então, a gente não poderia ter a incidência do ITCMD sobre esses planos de previdência. Independente se vai ter ITCMD ou não sobre previdência, isso aqui no estado de São Paulo não é discutido hoje, mas a gente tem outros estados que a gente tem essa discussão, porque as leis estaduais são diversas e alguns deles prevêem. O VGBL e o PGBL até, eles não passam inventário. Então, continuam sendo um instrumento sucessório muito interessante para dar essa liquidez do dia seguinte para os herdeiros, né? Eu não sei se vocês sabem, mas morrer é caro. Então, para você liberar a herança, você tem que pagar os 4% ou a alíquota vigente na data do óbito, a título de TCMD, mais custos de inventário, mais advogado, que na tabela da OAB hoje a gente vê aí girando entre 4% a 6% do patrimônio total, então aí já foram 10% do patrimônio total. E a gente tem que lembrar que, muitas vezes, aqueles que ficam não têm a liquidez para, eventualmente, fazer o pagamento das contas mensais. Então, a gente sempre espera que se tenha uma gordurinha ali dentro da estratégia de previdência para manter o padrão de vida daquelas pessoas até o momento do desenrolar
do inventário, tá? Então, é interessante pensar nessa caixinha de previdência, assim, 99,9% dos nossos clientes têm previdência privada, independente do tamanho. É uma caixinha, é um veículo muito interessante ter isso no portfólio, né? Desculpa, eu te esqueci de voltar na pergunta. Perfeito. Perfeito. Bom, você quer... Não? Perfeito. Responde aí. Primeiro, o usufruto, ele é um direito sobre o bem. E não é qualquer bem que admite usufruto, tá? Por exemplo, bens ilíquidos admitem usufruto. Então, se eu tenho um imóvel, eu posso doar o imóvel e reservar o usufruto para mim. O que o usufruto me dá o direito nesse exemplo do imóvel? Me dá o direito aos frutos. Então, se esse imóvel for alugado, eu fico com os rendimentos de aluguel, por exemplo, tá? Se você morar nele, você pode fruir dele até o momento do seu falecimento, se for um usufruto vitalício, tá? Então, tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, se você quiser vender esse imóvel, o dinheiro não vai mais para sua conta, vai para a conta do seu donatário, tá? Então, esse é um exemplo, imóvel. O usufruto funciona, mas, de novo, você perde o bem não é mais seu, tá? Não dá para fazer usufruto em todos os ativos. Então, vou dar um exemplo. Um ativo líquido, um CDB, um CRI, um CRA, um LCI, LCA, não dá para fazer usufruto. Então, doou, está doado. Dinheiro, também não dá para fazer usufruto sobre dinheiro. Coisas muito fungíveis, coisas muito líquidas, você não consegue fazer usufruto. Agora, eu tenho cota de um fundo exclusivo. Eu consigo fazer doação com usufruto? Consegue. Você doa a cota e fica com o rendimento daquela cota. Ações de uma companhia. Eu posso fazer a doação das ações da companhia fechada e ficar com o direito ao usufruto daquelas ações, tá? Isso dá para fazer, mas, de novo, você não tem mais acesso ao bem. O bem não é mais seu. O que é seu é o fruto, o rendimento desse ativo, tá? Então, é um ponto. Pode ser que você não tenha rendimento nesse ativo. Então, tem que pensar nisso para, eventualmente, efetuar a doação, tá? E só vou responder a segunda pergunta dela e depois vou para você, tá? Sobre os 4%, a gente teve aprovação na terça-feira da semana passada da lei da desoneração da folha salarial. E para acomodar essa perda de receita dessa desoneração, foi trazido nesse projeto de lei algumas iniciativas para aumentar a arrecadação. Uma delas foi a possibilidade de atualização dos bens imóveis para a pessoa física pagando uma alíquota de 4% e para pessoas jurídicas pagando uma alíquota de 10%, tá? Fala das alíquotas originais. Perfeito. Se eu vendo um imóvel hoje, eu vou pagar 15% a 22,5%, alíquota progressiva do ganho de capital. Ganhos até 5 milhões na alíquota de 15%, tá? Se eu atualizo o valor do meu imóvel, provavelmente, se eu vender mais para frente, eu vou ter um ganho menor. Só que tem uma pegadinha aí, não é tão fácil assim. A gente tem, na lei, um cálculo. Então, por exemplo, se você vender nos 3 primeiros anos esse imóvel, você pagou os 4% à toa. Você não se aproveita de nada. Você continua com o seu custo original. Se você vender com 4 anos, você se aproveita de 8%. Se você vender com 8 anos, você vai se aproveitar de 16%. E só ao final de 15 anos, você vai se aproveitar da atualização cheia. Então, se você está com bem de longuíssimo prazo, talvez faça sentido você fazer essa atualização. Se você falar, eu vou ficar com bem durante 15 anos, talvez faça sentido, mas esse break-even, na conta que a gente faz, ele só vai se igualar à alíquota de 15% no momento da venda, a alíquota efetiva de venda, passados 8 anos. Então, no que está no projeto, está só para
alienação, tá? Isso é uma incógnita para a gente também. Se na doação eu considero o valor atualizado, e na sucessão eu vou considerar o valor atualizado, ou eu vou continuar considerando esses percentuais, tá? Mas você também pode fazer uma doação a custo. Você não precisa doar o imóvel a mercado. E aí, eventualmente, você pode carregar aquele custo. Ou, se o seu imóvel é muito antigo, você pode fazer a doação a mercado e a gente tem percentuais de redução do ganho e também fatores de redução do ganho. Então, você pode ter um ganho de capital muito pequeno para passar esse ativo a mercado. E aí, talvez valha até mais a pena você pagar o ganho original do que os 4%, porque a atualização dos 4%, é importante dizer, você não considera os percentuais de redução e nem os fatores. Então, se eu comprei um imóvel há 30 anos atrás por 500 mil e hoje ele vale 5 milhões, eu vou pagar 4% sobre 4,5%. Eu não vou fazer os fatores de redução. Tá? Então, isso também tem que entrar na conta. Não é tão trivial você optar pela atualização desses imóveis, tá bom? Acho que tinha uma pergunta atrás. Perfeito. No caso, o usufruto continua a mesma coisa, tá? Se você reservou o usufruto para si de forma vitalícia, você vai ter, independente de quem for o dono daquele bem, tá? Então, se, por exemplo, vamos dar o exemplo, o filho casou, tá? Em comunhão total de bens, que aí para partilhar aí precisa ser comunhão total de bens. Vai ser difícil. Hoje em dia ninguém mais Já casa não seria o recomendado, né? Então, em tem que ter esse comunhão cuidado. total de bens. E aí, se ele viesse separar, aí sim poderia ser 50-50, tá? Mas você vai continuar com o usufruto daquele imóvel até a data do seu falecimento, tá? A mesma coisa se ele vender. É porque é difícil você vender um imóvel com usufruto. Geralmente, você revoga o usufruto antes de vender o imóvel. Mas se esse imóvel for vendido, você também permanece com o usufruto. Que o usufruto, ele é um direito real sobre o ativo, ele é um direito seu. Então, ele passa junto com o ativo, tá? Então, assim, o seu direito vai estar preservado, mas às vezes não é muito prático você alienar um imóvel que tem usufruto, tá? Mais alguma pergunta? Acho que Tem? tem. Então, já tem muito tempo mesmo, que os direitos do cônjuge e companheiro foram igualados. Então, hoje, você ter uma união estável, você ter um casamento, é a mesma coisa no fim do dia. O cônjuge e o companheiro, eles têm exatamente os mesmos direitos. O que o advogado pode ter te falado e que vem sendo aí uma tendência no judiciário é quando um do casal tem uma dependência econômica, pleitear alimentos perante o outro. Mesmo em separação total, onde ninguém leva nada um do outro, se eu dependo financeiramente dessa pessoa, eu posso ter ali o juiz decretando que eu pague alimentos para essa pessoa por um período determinado de tempo, alimentos tradicionais. Então, até essa pessoa se recolocar no mercado, por exemplo, você tem que fazer esse pagamento, tá? Mas isso é mais comum quando a pessoa abdica
do seu trabalho. Então, eu abdiquei do meu trabalho para cuidar do filho em comum. Eu abdiquei do meu trabalho para poder acompanhar o meu cônjuge na carreira dele, né? Aí sim a gente geralmente vê essa obtenção dos alimentos pelo cônjuge que foi prejudicado, entre aspas, nessa jornada. Mas se o cônjuge tem trabalho, se ele tem condições, né, de se manter minimamente possível, geralmente a gente não tem visto o diferimento desses alimentos que são alimentos tradicionais que a gente chama. Tem um outro tipo de alimentos que aí sim traz uma preocupação maior, que são os alimentos compensatórios, tá? O que são alimentos compensatórios? Eu casei com uma pessoa, eu tenho um nível financeiro mais alto do que essa outra pessoa, por conta disso, essa outra pessoa vivendo comigo, ela tinha um patamar de vida elevado, se a gente se separar, ela vai ter uma queda muito significativa no patamar de vida e a gente é casado em separação total de bens. A gente já viu pessoas pleiteando e levando alimentos compensatórios. O que é? Bom, só porque você vai cair de patamar, toma aqui um alimento compensatório para você manter o seu padrão de vida aqui em cima. Isso nos preocupa um pouco, tá? E aí a gente pode fazer alguns termos. Então, pode fazer eventualmente um pacto, pode fazer uma transação do tipo, olha, se a gente viesse separar, a gente acordou lá no início que era separação total. Então, desde o início, você já sabia que você não ia levar nada. E eu também sabia que eu não ia levar nada. E estava tudo bem. Então, no momento que a gente eventualmente se separar, a gente não vai pleitear um do outro nenhum tipo de ressarcimento, tá? Mas isso, obviamente, tem que ser uma discussão interna entre o casal, de ter esse tipo de proteção, né? Isso. Hoje ele se torna um herdeiro necessário. Não, se ela falta hoje, com o que ela tem, ele vai ser o herdeiro necessário desses bens. Se ela falta no futuro, depois de ter recebido essa herança, ele vai ser o herdeiro necessário também no montante de bens que ela tem lá. Então, essa herança vai ser incluída ali nesse bolo. O que dá para fazer para ter um nível de proteção é, eventualmente, um testamento. Isso. Exato. Exato. E assim, o testamento dela também, porque ela também pode reduzir a parcela que ele leva do patrimônio. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o patrimônio de um residente fiscal no Brasil, ele é dividido igual uma pizza de 2 sabores. 50% é legítima, 50% é disponível. Então, 50% tem que ir necessariamente para os meus herdeiros necessários. Eu tenho 3 possibilidades de herdeiros necessários no Brasil: descendentes, ascendentes e cônjuges, tá? Então, se eu tenho filho, vai para o meu filho e, a depender do meu regime de bens, para o meu cônjuge também. Se eu não tenho filhos, vai para os ascendentes, se vivos, e para o cônjuge. E se eu não tenho nem descendente, nem ascendente, nem descendente, vai só para o cônjuge, hoje, tá? Então, esses são os 3 herdeiros necessários. Essa parte da legítima precisa ir para eles, na parcela que cabe a eles. E os outros 50%, aí sim você pode dispor da forma que você quiser. Então, você pode deixar 100% para um primo, 100% para uma mãe, 100% para um irmão, 100% para uma instituição de caridade, para quem você quiser. Só tem 2 pessoas que não podem levar esses 50% da disponível, que é o tabelião, né, a pessoa que vai fazer o seu testamento, e também quem tem amante. Então, amante não participa, então não pode receber nem doação e nem herança, não pode receber absolutamente nada, tá? Mas, de resto, você pode deixar essa disponível para quem você desejar. E aí você reduz a parcela que esse eventual cônjuge teria. Tá bom?
no falecimento, essa É um incomunicabilidade... combo, né? O ideal, eu acho que é fazendo um testamento para Exato. você defender pelo menos uma parte maior do patrimônio para quem, direcionando para quem você realmente quer que receba uma parte maior. Por enquanto, né? Porque daqui a Exato. pouco talvez o cônjuge não seja mais herdeiro necessário. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Exato, Sim. exato. A gente brinca que desde os tempos de Cabral até 2002, o cônjuge nunca foi herdeiro. Foi no Código Civil de 2002, que passou a vigorar em 2003, que a gente teve a inclusão do cônjuge como herdeiro. Então, agora, com o novo Código Civil, se ele excluir o cônjuge novamente, a gente não vai ter mais essa dor de cabeça, tá? Acho que tem lá atrás. Então, aí vai para os colaterais. Se você não tiver testamento, se você não tiver nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, vai para os colaterais. Irmão, irmã, primo, sobrinho, quem tiver do lado, tá? Mas não precise para ele. Se você não tem esses 3 herdeiros necessários, você pode dispor de 100% do seu patrimônio e pode deixar para quem você quiser, tá? A doação é incomunicável, mas é o bem doado que é incomunicável. Então, por exemplo, se eu dou cotas de uma empresa, as cotas que eu doei são incomunicáveis. Mas os frutos dessa empresa, os dividendos, eles podem se comunicar a depender do regime de bens. Então, o que se geralmente faz é um contrato de doação bem amarrado, falando que não só o bem é gravado como incomunicabilidade, mas também os frutos desse bem também serão incomunicáveis, tá? Tem algumas formas. A primeira forma, por exemplo, é doação. Você pode fazer já em vida a doação de parcelas do seu patrimônio para as filhas, tá? Lembrando que essa doação não pode ser de 100% do seu patrimônio, porque você tem mais um herdeiro necessário, que é o seu marido, tá? Então, esse é um primeiro caminho. Um segundo caminho é o testamento. O testamento é um instrumento muito legal, pessoal, porque ele é flexível. E nesse testamento, você pode destinar 75% dos seus bens para... 75 não, né? Porque é 33, 12,5 para ele. Então, você pode destinar toda a parcela da disponível, mais a legítima que cabe delas, para elas. E ele fica só com a partezinha do patrimônio que é de direito dele, que vai ser ali uma parcela ínfima do seu patrimônio. Então, você consegue trazer um grau de proteção maior dentro do testamento. O testamento, pessoal, não é caro perto do benefício que ele pode trazer, tá? Então, assim, e ele é muito flexível. Você pode fazer um testamento hoje e, eventualmente, daqui a 2 semanas, revogar esse testamento e fazer um testamento novo. Então, você sempre pode estar incluindo coisas nesse testamento. A gente gosta de dar, assim, só para finalizar aqui, que eu acho que a gente está correndo contra o tempo, mas só para dar um exemplo de um cliente nosso que é muito legal para exemplificar isso, é o seguinte, a gente tinha um cliente que ele era... terceiro casamento dele, ele tinha filhos do primeiro e do segundo casamento, os filhos queriam que ele deixasse, casos de família, os filhos queriam que ele deixasse os bens da disponível para eles e não para essa outra esposa, né, que ele era casado, inclusive, em separação obrigatória, então não ia ter direito a nada, e estavam numa briga muito grande com ele. E aí ele chegou no escritório de advocacia e falou, olha, eu quero fazer um testamento deixando a parcela disponível 100% para os meus filhos. Tá, fez o testamento de manhã, foi no cartório, lavrou o testamento no cartório, pegou o testamento debaixo do braço, foi almoçar com os filhos, colocou em cima da mesa e falou, olha, tá aqui, do jeito que vocês queriam, tá aqui o testamento, deixando a parte disponível para você.
Aí, beleza. Aí saiu do restaurante, voltou no escritório de advocacia e falou: agora eu quero mudar o meu testamento. Quero deixar os 50% da disponível para minha esposa atual. Aí o advogado falou: olha, você acabou de fazer o contrário, pode dar um problema no futuro. Eu não vou estar aqui no futuro. Quando der problema, não vai ser problema meu, a minha esposa acende umas velas, reza uma missa de 7º dia para mim e está tudo certo. Então, é só para vocês entenderem como que pode ser flexível esse instrumento, tá, pessoal? Com esse exemplo, eu acho que a gente vai terminar por aqui, porque a gente já chegou no nosso limite, mas o testamento ele evita brigas no futuro. Nesse caso, não, né? Ele jogou para vamos jogar e deixar ver quem sobrevive. Mais do que evitar brigas, ele deixa claro qual é a sua vontade no futuro, sim, né? e às vezes tem famílias que têm uma empresa e tem algum dos filhos ou filha que trabalha na empresa, tem um patrimônio imobiliário, tem investimentos e também consegue direcionar dentro da legítima, respeitando a legítima e através da disponível, mas carimbar. Eu prefiro que o meu filho que está na empresa receba as cotas da empresa no equivalente à parcela dele, e assim vai. Então, é um instrumento que vale a pena estudar e conversar com os advogados. Para quem for cliente BTG, tem nosso time, conte com a gente. E revisitar, porque também não é uma coisa que você faz e esquece lá na gaveta, tem que repensar. Primeiro porque as leis vão mudando, né, de tributárias e às vezes o seu desejo muda também. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal.